elas tentam dar parâmetros numéricos para os dados como um todo, né? Então, seria um parâmetro numérico para todo o conjunto. Um exemplo, qual é a medida de centralidade mais famosa que existe? É a média aritmética simples, né, que a gente usa para um zilhão de coisas, certo? A gente usa a média aritmética para falar velocidade, no caso não seria, tu não faz uma soma, né? Na verdade a gente faz uma soma, mas é uma soma diferente. Vamos pegar um outro exemplo. A tua avaliação, a tua nota. Tu vai pegar a tua nota da faculdade ou do colégio. Tu faz uma média aritmética, tu pode... Que outro exemplo aqui? Me ajudem. O que a gente pode usar a média aritmética aqui? Vamos lá, falem comigo. Média de idade da turma. Boa, Douglas. Média de idade da turma. Então, tu tem lá... A gente fez ali na semana passada, a gente fez a coleta das idades ali. Poderíamos calcular a média, pegar todas as idades em anos completos, não em dias. Podemos calcular em dias também, mas aí fica mais punk. Mas pode calcular, enfim, a média de idade dos alunos. Tu pode... que mais? Por exemplo, gente, se a gente somar, a gente tem um índice importante que mede o poder aquisitivo da população. Se a gente pegar o PIB, a soma de todas as riquezas que o país produz, e dividir pelo total de habitantes, nós temos um índice chamado renda per capita, mas essa renda per capita ela pode nos dar um parâmetro, às vezes não um parâmetro tão bom assim. Depois a gente vai falar a riqueza em casa também, Douglas, sim. Tu pode ver a renda per capita de uma família. Uma família, a renda da família é 3 mil reais. Tem 5 pessoas, é 600 reais per capita. 3 mil reais para 5 pessoas dá 600 reais per capita, por exemplo. Bem lembrado. Então, às vezes esse índice ele é bom e às vezes ele não é. Então eu vou falar em outros índices também além dele. Mas, gente, filosofadas à parte, o que é a média? Eu pego os dados, eu somo e divido pelo total de dados. Somo e divido pelo total de dados. Daí essa expressão que vocês podem ver aqui, somatório de igual a 1 até n, x1 mais x2 mais x3 até xn dividido por n. Então é essa conta aqui que a gente faz com bastante frequência. Essa é a média aritmética simples. Vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Se eu pegar esses dados aqui, quanto que vai dar a média desse troço aqui? Vai lá, calculadora. Faz aí na calculadora. Me diz aí quanto que dá isso. A média vai dar 57, né? Vai dar, no caso, ali no caso deu exata. Um detalhe, deu exata. Não precisa a média da exata, tá, gente? Pode acontecer se não der um número inteiro, se a divisão não der exata, tu vai aproximar ali número com vírgula. A soma, se eu são 11 dados, né? Então a soma aqui, ó, deu 627, dividido por 11 dá 57. Certo? Então, um exemplo do cálculo da média. Tá? E aqui, gente, alguns detalhes aqui sobre média, tá? Que eu acho que é bacana a gente colocar. Então, se eu for pegar assim, cada um desses números, se eu for acrescentar um número positivo, certo? A média fica aumentada naquele número. Por exemplo, se eu pegar esses dados ali, em vez de 51, 52, 51, 61, 53, 48, pá. Se em vez disso eu pegar lá 52, 62, 54, 49, tananã, 56, quanto que vai ser a média?
a média vai ser 58. Eu não preciso me dar o trabalho de fazer a soma. É isso que eu quero dizer. Se eu somo 1 a cada um dos dados, eu somo 1 na média também. Tá? Então, essa é uma característica da média que a gente pode lembrar na hora de fazer algum exercício. Se eu pegar e multiplicar, mesma ideia. Ó. Se eu pegar e multiplicar tudo aqui por 2, se eu pegar aqui 102, se eu pegar aqui 122, 106, pananã, 110, a média vai ser 2 vezes 57, que vai dar 114. Então, a gente pode fazer essas continhas ali quando multiplica, quando soma todos os números do teu conjunto. Detalhe aqui, ó, terceiro item. Retirando um valor menor ou acrescentando um valor maior que a média, essa média aumenta. Então, se eu, por exemplo, desses dados aqui, a média dos 57, se eu tirar os 55, a média dividida aqui por 10, a média vai ser maior que 57. Não sei precisamente quanto vai ser, mas a média vai ser maior que os 57. Se eu pegar aqui e acrescentar, a média é 57, se eu pegar e acrescentar 60, a média também vai aumentar. Agora, se eu pegar aqui os meus dados, eu retirar o 68, a média é 57, se eu retirar o 68, se eu tirar o 68, fizer a média dos outros 10, ela vai ser menor que 57. Se eu retirar o 61, vai ser menor que o 57. Se eu pegar aqui, agora eu se eu pegar aqui e eu acrescentar nesses dados, a média é 57, se eu acrescentar 40, a média vai diminuir, não vai ser 57, vai ser menos. Tá? Então, são detalhes que caracterizam a média aritmética, beleza? Lá no material, que já está lá, o material Update 2, com mais exercícios, lá no material vocês vão ter alguns exercícios aí para pensar através dessas propriedades aqui. E a média aritmética ponderada, que é a média que conta os pesos, certo? A média que conta os pesos. Então aqui, ó, quando tu tens os pesos, tu multiplica cada dado pelo peso, então multiplica pelos pesos, multiplica pelos pesos e divide pela soma dos pesos. Isso é importante, por exemplo, só para vocês terem uma noção, se eu for pegar a densidade demográfica do Brasil, e se eu for pegar a densidade demográfica do Uruguai, por exemplo, a densidade demográfica do Brasil, eu vou chutar números, tá, gente? Eu não tenho de cabeça números. Vamos supor, a densidade demográfica do Brasil é 30 habitantes por quilômetro quadrado. E a do Uruguai é 60. Se eu for juntar os dois países, a densidade demográfica não vai ser 45. 30 e 60 daria uma média simples de 45, mas não vai ser. Né? Por quê? Porque a extensão territorial do Brasil é muito, muito superior à extensão territorial do Uruguai. Então, no caso, concordo, a extensão do Brasil é muito maior do que o Uruguai, em termos de território. Então, os 30 do Brasil e supondo, os 60 do Uruguai, a média entre eles vai estar mais próxima do 30 do que do 60. É um exemplo. Aqui eu estou falando de um peso. Estou entendendo, gente? Eu conseguiram acompanhar aqui? Eu só falei, mas só para ver se vocês conseguiram acompanhar o raciocínio aqui da densidade demográfica. Pessoal, olha, conseguiram pegar a ideia? Tá? Então, é bastante interessante aqui a média. A gente, quando faz atividade com vocês, a gente põe peso, o segundo trabalho tem peso 2, coisas assim. Então, a gente tem uma média aritmética ponderada aqui. Ó. Tá? Então, um exemplo, se uma empresa tem R$ 2.500 de salário para 12 funcionários, 4.000 para 5, 5.900 para 2 e 9.600 para 1, qual é a renda média? A renda média eu tenho que aplicar os pesos.
certo? Eu não posso simplesmente somar os 4 valores e dividir por 4. Então, eu tenho que fazer essa continha aqui, tá? Essa continha aqui eu já fiz, tá? Deu 3.570 no caso. Então, é uma questão de pegar e multiplicar os pesos. Uma pergunta? Não? Pessoal, essa média, vocês podem fazer isso aqui usando a planilha do Google, tá? Então, aqui, ó, peguei, vamos apagar isso aqui. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o conjunto de dados e colocar aqui um comandinho média. Fala mais conjunto de dados. Você pegar a média, todos esses dados aqui. Então, aqui, vou conferir se eu peguei a função certa. Tá. Então, aqui, por exemplo, eu peguei todos esses dados e coloquei aqui no comando média, ele já fez a conta, deu 177, aquela dízima periódica. Então, vocês podem fazer essas continhas aqui usando, tá, a planilha do Excel, do Excel, planilha do Google, tá? Então, essas continhas assim que parecerem mais elementares, vocês podem seguir para frente. E outra forma de calcular a média aritmética ponderada é utilizando as frequências relativas, certo? Então, aqui eu coloco um exemplo. No caso aqui, ó, 2.500 eu tenho uma frequência relativa 0,60, 0,25, 0,10 e 0,5. E aqui eu posso fazer o mesmo cálculo. Esse cálculo que está aqui, ó, esse cálculo que está aqui, ele é exatamente este, ó. É a mesma coisa, tá, gente? É a mesma, algebricamente falando. Se eu botar ali 12 sobre 20, 12 sobre 20 é 0,60, 5 sobre 20 é 0,25, 2 sobre 20 é 0,10 e 1 sobre 20 é 0,05. Então, calculada usando peso ou calcular usando a frequência relativa, dá no mesmo. Essa frequência relativa, como é que a gente chamaria mesmo? Como é que a gente trata ela? Uma forma mais prática da gente entender. Esse 0,60 aqui, o que ele é esse 0,60? O que é esse 0,25? Isso, é o 60%. 60%, 25%. Então, na hora de fazer essa conta que está ali, a gente podia pegar aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Pegar, pode ser o vermelhinho. Então, no caso, gente, aqui 60% de 2.500, mais 25% de 4.000, mais 10% de 5.900. E aqui não tem, eu estou sem espaço aqui, mais 5% de 9.600. Isso aqui, ó, vai me dar o 3.570. Se vocês forem olhar lá no plano de ensino de vocês, a avaliação de vocês está assim, ó. Tá a avaliação 1, a avaliação 2, a avaliação 3. A avaliação 1 tem um 0,25. A avaliação 2 tem um 0,30. E a avaliação 3 tem um 0,45. O que isso quer dizer? O que quer dizer o 0,25, 0,30 e o 0,45? Os pesos estão expressos na forma de porcentagem. Se eu for utilizar essas multiplicações aqui, eu não preciso me preocupar em somar e dividir. Basta eu botar a porcentagem de cada um no caso das 3 avaliações, basta eu botar a porcentagem de cada uma, eu já tenho a média de cara. Não preciso me preocupar em somar e dividir. Eu poderia dizer assim, ó, pessoal, a avaliação 1, ela tem peso 5, a avaliação 2 tem peso 6, a avaliação 3 tem peso 9. Podia ter escrito isso lá no plano de ensino. Seria absolutamente a mesma coisa do que isso que vocês estão vendo na tela. 0,25 a 1, mais 0,30 a 2, mais 0,45 a 3. Seria absolutamente a mesma coisa. A avaliação 1 tem peso 5, a avaliação 2 tem peso 6, a avaliação 3 tem peso 9.
Daria no mesmo. Poderia somar, no caso, 5 mais 6 mais 9 dá 20, então 5 vezes a 1, mais 6 vezes a 2, mais 9 vezes a 3, tudo dividido por 20, também é a minha média. Então, só para enfatizar maneiras diferentes ali de se escrever essa média, alguns vão entender melhor de um jeito, outros vão entender de outro. Isso aí faz parte. Então, vocês têm essas formas aí de visualizar.